Boa noite, amigo, irmãos. Como é bom começar a semana, estando no melhor lugar do mundo, que é a casa de Deus. Você que está aí pelas redes sociais, faça do seu ambiente um lugar onde o Espírito Santo possa estar contigo nesta noite. E agora, aonde quer que você esteja, dentro de sua disponibilidade, eu gostaria de convidar a cada irmão e amigo para nós erguermos uma prece ao Senhor ajoelhados. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que mais uma vez o Senhor nos concede de estar aqui em sua santa casa para poder escutar a sua mensagem. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. Obrigado por todas as ricas bênçãos que o Senhor tem derramado aqui na nossa igreja central de Ponta Grossa. Peço, Senhor, que o Senhor esteja com cada um de nós, com cada pessoa que está aqui fazendo esse trabalho, para que esse trabalho alcance ouvidos que ainda não escutaram a sua palavra. Esteja com o pastor Lindo essa noite, para que ele seja usado pelo Espírito Santo, e que nós, a receber a palavra, Senhor, possamos ser um diferencial para as pessoas nesta semana que se segue. Obrigado por tudo, é isso que lhe peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui no domingo à noite na casa de Deus. Desejamos que você tenha momentos agradáveis, momentos espirituais com Ele. Acabamos de orar agora e na oração convidamos a presença de Deus aqui. Mas para estarmos diante dEle, Ele também espera que assumamos alguns compromissos. E é justamente sobre isso que vamos cantar agora. Venho em tua presença. Venho em tua presença, com louvor no coração, pra te buscar. Com louvor no coração, levanto a voz com gratidão, dou glória e honra ao poderoso com louvor no coração, pra te buscar e adorar. Venho em tua presença, com louvor no coração, levanto a voz com gratidão. Dou glória e honra ao poderoso Deus. Cristo, tu és o grande Rei.
Vamos cantar o hino Cristo é Tudo para Mim, hino número 95. Os que estão aqui na igreja, se quiserem cantar em pé, são convidados. Em casa, sinta-se à vontade. Cristo é tudo para mim, viver, sonhar, cantar, é minha força, meu bordão, sem ele que penar. Quando em pesar a ele vou, pois meu Jesus jamais falhou. Quando em pesar faz-me alegrar, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, amigo em aflição. Eu dele bênçãos vou buscar e dá-me em profusão. Envia chuva, sol e luz, colheita farta, dons aflus. Sol, chuva e luz, bênçãos aflus, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, leal eu lhe serei. Ele é amigo tão fiel, jamais o negarei. Quando em seu lado alegre vou, em sua mão seguro estou. Só com Jesus tudo reluz, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, só ele satisfaz. A confiança nele pus, não mais me falta paz. Tendo a Jesus comigo assim, minha alegria não tem fim. Vida eterna, livre do mal, Cristo é meu. Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil. O que podemos aprender com a igreja de Laodiceia, que se recusou a colocar Deus em primeiro lugar? Dizem que a igreja em Laodiceia se esforçou para colocar Deus em primeiro lugar. Bem, não me leve a mal, eles nunca rejeitaram a Deus, mas Deus certamente não foi o primeiro em suas vidas. Eles achavam que estavam suficientemente bem espiritualmente a ponto de não sentir nenhuma necessidade de mudança. Satisfeitos com sua profissão de fé, muitos deles provavelmente fingiam guardar o sábado, fazer o culto familiar 2 vezes por dia, respeitar as leis dietéticas de Deus e talvez devolver seus dízimos e ofertas. Mas eles não estavam fazendo isso por gratidão e com alegria. Eles estavam tentando fazer o que era certo para serem salvos. Não me interpretem mal, os laodiceanos não eram pessoas más. Eles eram pessoas boas que frequentavam a igreja. De uma perspectiva externa, eles estavam fazendo perfeitamente o que era esperado, mas por dentro, eles estavam cansados de servir a Deus, achando que ninguém saberia disso. Então a mensagem de Jesus para eles foi: conheço as tuas obras, que nem és fria nem quente. Quem dera fosses fria ou quente, assim porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas havia um problema ainda pior do que a mornidão. A igreja de Laodiceia estava ignorando a sua doença espiritual. Tu nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Ao ignorar seus problemas, os membros não buscaram ajuda e pereceram em seu orgulho. Então,
qual seria a solução para os cristãos que hoje estão como os membros da igreja de Laodiceia? 1. Aumentar sua fé em Jesus por meio de um relacionamento regular com a sua palavra. A fé aumenta em ouvir e ler a palavra de Deus. Colocar Deus primeiro, fazendo isso diariamente. 2. Confessar diariamente seus pecados a Jesus para ser coberto pelo manto branco de sua justiça, não importando sua condição agora. 3. Pedir que Jesus envie o Espírito Santo para que atue como um colírio que te ajude a ver sua verdadeira condição. Uma maneira de abrir os olhos é a leitura regular dos textos inspirados pelo Espírito de Deus. Esta experiência reveladora nos motiva a enxergar e confessar nossos pecados, abrindo o caminho para que Deus nos dê um novo coração e a verdadeira alegria em servi-lo, ao, por exemplo, guardar o sábado, devolver os dízimos e o pacto. Deus conhece nossas ações e motivações. Ele conhece nossos fracassos e sucessos. Ele sabe quando fingimos ser fiéis externamente, mesmo quando devolvemos nossos dízimos e ofertas, mas os desprezamos internamente. Ele pode ver através de nossas máscaras. Mesmo assim, Deus não nos rejeita. Jesus continua batendo na porta do seu coração dia após dia, semana após semana, ano após ano, procurando mudar essa condição. Uma vez que permitimos que Ele entre, será mais fácil colocar Deus em primeiro lugar. A igreja de Laodiceia se recusou a colocar Deus em primeiro lugar. As consequências foram terríveis para ela e para os demais ao seu redor. O amor a Deus nos inspira a colocar seu reino em primeiro lugar, enquanto o exemplo de Laodiceia serve de aviso para nós. Enquanto devolvemos nossos dízimos e pacto, que sejamos desafiados a colocar Deus em primeiro lugar. Vejo um mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. O mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. E sei que na frente dessa guerra existe um Deus, e Ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã, quando o sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança
que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e eu creio em Deus, meu Senhor e vou encontrar meu Senhor e Rei. A você que está nos acompanhando em mais uma live de estudo da Palavra de Deus, de louvor, de adoração. Obrigado à equipe de louvor que esteve trazendo as mensagens para nós. Obrigado a Lauren também por mais uma linda mensagem. Que Deus continue usando a cada um de vocês. E que bom que você está nos acompanhando nessa noite em mais um estudo da Palavra do Senhor. Ao longo dos domingos a gente tem estudado diversos temas. Tanto eu como o pastor Osias temos apresentado os temas doutrinários, temas específicos da Palavra de Deus, para que a gente entenda a firmeza, a profundidade do conteúdo que a Palavra de Deus tem e esteja também a cada estudo firmando mais a nossa fé, confiando mais no nosso Senhor Jesus. A gente vai estudar hoje e no próximo domingo um tema que vai ter continuidade. Hoje estudaremos a primeira parte do tema de Daniel, do livro de Daniel, e o que ele fala sobre a breve volta de Jesus. A gente vai estudar hoje especificamente o capítulo 2 de Daniel, e na semana que vem estudaremos com mais clareza, então, o capítulo 7. Ali começa a base do nosso estudo, hoje começa a base do nosso estudo, para que na semana que vem a gente tenha mais entendimento ainda sobre as profecias da Palavra de Deus. Tá certo? Então eu já convido você, abra a sua Bíblia em Daniel, capítulo 2. Esse é um livro especial, ele conta a história de Daniel e seus amigos, ele tem profecia, ele é um dos livros mais completos aí, que nós temos da Palavra de Deus e um dos livros que nós precisamos estudar. Quanto mais a volta de Jesus se aproxima, porque ele fala tanto das histórias que se passou nos dias do profeta Daniel, mas ele também traz luz e esperança sobre os nossos dias, o que nós viveremos dentro em breve pela graça do nosso Deus. Daniel, então, capítulo 2, e eu quero que você leia comigo a partir do versículo 1. Faremos uma pequena leitura. Essa leitura ela vai servir de panorama para a gente entender todo o desenvolvimento desta visão, desta explicação da visão, desse sonho que Nabucodonosor teve e como esse sonho ele também se aplica aos nossos dias. Mas antes então de estudarmos a palavra de Deus, como de costume, eu convido você para juntos orarmos, pedindo a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas agora nesse instante.
Querido Deus, estamos em oração, clamando o Espírito Santo sobre nós. Pedimos, Senhor Jesus, humildemente, que esteja agindo em nossa vida, que esteja falando através de mim nessa noite, para que essa mensagem saia clara a cada ouvinte e leve graça e esperança a cada um que escuta, Pai. Peço, Senhor Jesus, o perdão dos nossos pecados. Que nada venha nos separar do Teu amor, Senhor Jesus. Que nada venha servir de impedimento para que o Teu Santo Espírito faça morada em nossa vida. Traga luz, entendimento e que a sabedoria da Tua palavra nos anime nos dias que vivemos. É o que lhe peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com você, em primeiro lugar, a palavra de Deus, para a gente entender, então, por que Daniel, no capítulo 2, ele fala também sobre a volta de Jesus, mas fala também de uma boa parte da história da humanidade. Daniel 2, a partir do versículo 1, diz assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores e feiticeiros e os caldeus para que lhe declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. No versículo 3 diz que disse-lhes o rei: tive um sonho e para sabê-lo está perturbando o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas por monturo, um monte de pedras. Versículo 6 fala assim: mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam-lhe segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. No versículo 8, tornou o rei e disse: bem percebo que queres ganhar tempo, porque vedes o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, só uma sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e lhe disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. No versículo 12, então, o rei muito se irou e se enfureceu, e ordenou que se matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros que foram para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. No versículo 15, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é que tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel
e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios da Babilônia. Nabucodonosor faz um desafio que até então não havia sido feito por nenhum outro rei na história dessa terra. Geralmente, quando você tem um sonho, você conta para outra pessoa. A minha esposa tem uns sonhos muito engraçados, né? A minha esposa, ela é muito criativa nos seus sonhos, assim. Eu dou bastante risada nos sonhos dela, é uma doideira só, sabe? Eu sonho pouco, eu não consigo lembrar. Não que eu sonho pouco, a gente diz que a gente sonha, só que a gente não lembra geralmente, né? A minha esposa, ela sempre lembra, de manhã ela tem uma história doida para contar sempre para mim, e eu dificilmente lembro dos meus sonhos. E geralmente quando você tem um sonho, você conta ele para outra pessoa. Nabucodonosor fez diferente. Ele sonhou naquela noite, mas ele teve um sonho que lhe perturbou, como a gente perturbou o espírito, ele não conseguiu dormir, ele ficou com insônia após esse sonho, mas ele não conta o sonho para os seus sábios ali da época. E ele é esperto, porque ele falou assim, se vocês são tão sábios assim, têm tanto conhecimento, tanta inteligência, vocês vão saber o sonho que eu tenho e vão saber interpretar também. Se Nabucodonosor simplesmente contasse o sonho, e que também não foi um sonho muito comum, quem sabe eles iam inventar um significado lá só para bajular o rei e passar por isso. Mas Nabucodonosor fala assim, se vocês têm esse conhecimento, vocês sabem interpretar, vocês sabem também o que eu sonhei. Sabe, Nabucodonosor, ele chama os homens de confiança do rei. Os magos, os astrólogos, os médiums, os caldeus. Os magos eram aqueles que, através de magia, tentavam adivinhar o futuro e prever o futuro. Eles faziam das mais diferentes maneiras. Uma das maneiras era jogar óleo sobre água. Então, como as gotículas de óleo ficassem sobre a água, eles leriam ali o futuro através disso. Também através de animais, partiam um animal e através das vísceras dos animais eles tentavam ler o futuro. Assim que os magos eles viam. Os astrólogos, assim como a gente encontra hoje em dia, eles preveem o futuro através dos astros, através dos signos e por aí vai. Os médiuns, eles consultavam os mortos, para que através dessa consulta dos mortos, eles pudessem saber o futuro e saber como proceder. A gente sabe, a gente já estudou, que os mortos, né, a gente não tem como falar com os mortos, não tem como consultar os mortos, que todo aquele que morre vai ao pó da terra e está, então, na morte, no sono da morte, aguardando a volta de Jesus. Ao longo desses domingos e vários sermões, você, quem sabe, já percebeu isso. Então, quando a gente sabe que quando eles buscavam consultar os mortos, na verdade, eles consultavam os próprios demônios, né, os anjos caídos que se apresentavam em forma de seres e espíritos, para que assim eles conversassem com esses seres malignos. E os caldeus, que eram os sábios da época. Então, o rei chama a todos esses, mas nenhum desses consegue trazer, né, nenhum desses consegue trazer, né, para eles o sonho e nem a interpretação. E aí Nabucodonosor fala, estou sustentando tantos sábios assim, tantos magos, todo esse pessoal aí não serve para adivinhar, para interpretar se quer um sonho, vou acabar com tudo, vão cortar o mal pela raiz, acabar com esse gasto. Né? Então ele manda seus oficiais para matar todos aqueles que eram considerados homens de confiança dele no seu reino. Daniel e seus amigos, né, eles também faziam parte desses homens de confiança. E quando Daniel entende a situação, confiando e dando um passo de fé em Deus, ele pede a Nabucodonosor que aguarde um tempo, que em determinado tempo Deus revelaria então o sonho a Daniel e a seus amigos. Daniel ele dá um passo de fé. E agora em Daniel 2,17, a gente vê o seguinte, então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Daniel ele tem a promessa de Deus, quando eles oram, eles se consagram entre os seus amigos, buscam o verdadeiro Deus que revela e tem poder para revelar toda e qualquer coisa.
Deus ele revela o sonho a Daniel. E Daniel então dá glórias a Deus, falando assim, falou Daniel e disse, bendito seja o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste a sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos. Daniel 2, do versículo 20 ao versículo 23. Deus então revela a Daniel esse sonho tão importante, que iria custar a vida não somente de Daniel, mas de todos aqueles outros homens do reino. Então Daniel ele se apresenta diante do rei para apresentar aquele sonho. Mas antes de a gente entender esse sonho do rei Nabucodonosor, eu quero que você entenda uma coisa, que a oração faz diferença. O que mudou a história de Daniel, dos seus amigos, mas não somente de Daniel e seus amigos, a história de todos aqueles homens foi a fé daqueles 4 hebreus. E sabe, em tempos de crise, em tempos de onde a gente não consegue visualizar uma solução, em tempos de onde a gente não tem de onde tirar a solução para os nossos problemas, Deus ele realiza milagres através da oração. Jamais deixe de confiar no poder da oração. Às vezes as pessoas questionam a questão da oração e da fé, mas é interessante que em todos os povos da terra, em todos os povos que a gente vê a fé, uma crença em Deus. Deus é quem coloca isso no coração do ser humano. Você vê que os achados arqueológicos mais antigos são templos, locais de adoração, instrumentos e coisas que eram feitas para buscar um ser superior. Esse desejo por um ser superior foi o nosso Deus que colocou no nosso coração. E sabe, por mais que hoje as pessoas questionem isso, questionem o nosso Deus, questionem o poder da fé, ao longo da história a gente vê que o ser humano tem essa necessidade de buscar a Deus. E agora eu digo, não é porque vivemos num mundo de tecnologia, no mundo de tantas outras coisas, que devemos perder o foco também nas coisas de Deus. Hoje nós vemos, quem sabe, um mundo com muito mais recurso, muito mais conhecimento, muito mais ciência, só que todo conhecimento, todos os recursos, toda a ciência, muitas vezes se veem sem valor diante dos desafios que a vida nos impõe. E é nesses momentos que uma coisa que desde que Deus estabeleceu o homem até os nossos dias faz a diferença. E a diferença está na oração. Não tenha vergonha de orar a Deus. Não tenha vergonha de passar tempo ao lado de Deus clamando. Não tenha vergonha de chamar seus amigos, seus irmãos, para falar com Deus como Daniel fez. Não tenha medo e vergonha de demonstrar sua fé no Todo-Poderoso Deus. Para tudo ele tem a clareza e a solução que a gente necessita. Ele tem poder para transformar a tua história. Mas se entregue em consagração em primeiro lugar a Deus. E após ele ouvir tua oração, louve a ele como Daniel fez. Celebre e louve as bênçãos, o poder do nosso Deus. Porque ele é quem nos ouve, mas também quem nos responde. Enquanto você ora, tire um tempo, sabe, para ficar em silêncio, falando com Deus, mas orando, meditando, esperando também a resposta do Senhor Jesus. Ele quer trazer clareza e resposta às coisas mais impossíveis que você pode estar vendo na sua vida. Como bem colocou aqueles homens sábios do rei, aquilo era algo impossível. Mas para o nosso Deus, nada é impossível. Primeira lição de hoje, não tenha medo de confiar em Deus e no poder de Deus através da oração. Sabe, eu não vou ler todo o texto da palavra de Deus aqui,
mas eu vou resumir a história e estudaremos então ponto a ponto qual foi a visão que Daniel teve, qual foi o sonho que Nabucodonosor teve e como Daniel recebeu esse sonho, recebeu isso em visão e pôde explicar, trazer explicação também para o rei. Daniel ele se apresenta a Nabucodonosor e principalmente no final ali da visão ele fala que seria para tempos futuros aquela visão. Então essa visão fica clara que o sonho de Nabucodonosor ele se refere ao tempo do fim, ele se refere aos nossos dias. E você vai entender como isso, o sonho dele se perpetua, ele vai se trazendo ao longo da história e chega até nós hoje. O sonho, então, de Nabucodonosor, de Daniel 2, o sonho começava com uma estátua grandiosa, poderosa. E essa estátua tinha uma cabeça de ouro puro, finíssimo, o sonho diz. E essa cabeça, Daniel, então, traz a interpretação do sonho para Nabucodonosor, que significava justamente o reino de Babilônia, um reino poderoso, um reino riquíssimo, um reino grandioso, mas um reino que teria fim, porque surgiria o peitoral de prata, a cabeça de ouro da estátua e o peitoral de prata logo em seguida, que seria um outro rei. E é interessante a coragem de Daniel ao falar isso para o rei. Pense comigo, você na frente de um rei todo-poderoso que ia matar todo mundo. E daí agora você fala, ó rei, a cabeça é você, ouro finíssimo, riquíssimo, mas assim como o ouro termina na estátua e começa uma outra parte, o teu reino também vai acabar. Um homem que queria matar ele, poderia muito bem se enfurecer e matar novamente. Mas por que Nabucodonosor não faz tal coisa? Porque ele vê que Daniel não era um charlatão que estava ali na frente dele, falando coisas, inventando coisas, mas era um homem que realmente trouxe o sonho e estava levando a interpretação. Realmente Deus havia concedido que aquilo a Daniel, e Daniel era um homem de Deus. Então Nabucodonosor respeita Daniel e reconhece Daniel como um homem de Deus. E continua ouvindo a interpretação do sonho. Essa estátua grandiosa tinha um peito de prata, um peitoral de prata, que significa o reino posterior que conquistaria a Babilônia, o reino dos Medos e Persas. Após, então, um período do reino dos Medos e Persas, outro reino conquistaria os Medos e Persas, que é justamente na cintura de cobre ou na cintura de bronze, como também, dependendo da tradução bíblica, você vai ver cobre ou bronze, existem os dois materiais, tá certo? Que é o reino macedônico dos gregos, o Império Grego Macedônico, através de Alexandre o Grande, que foi o reino que conquistou o Império dos Medos e Persas. Depois do reino grego macedônico, foi um outro reino que surge, que se levanta, que simboliza as pernas de ferro da estátua do sonho de Nabucodonosor, que é justamente o reino romano. Um reino assim como as pernas são compridas, um reino que ficou bastante tempo sobre essa terra, e é um reino forte, poderoso, com grande poder militar. E após, então, o Império Romano, o reino romano, ele é também derrotado pelas tribos bárbaras, então é simbolizado pelos pés de barro e ferro, simbolizando a Europa dividida. Assim como a estátua tem 10 dedos, se dividiu em 10 tribos bárbaras que conquistaram e que acabaram então com o Império Romano, e que, assim como o ferro e o barro, eles não se unem, nunca mais se uniram para ter um reino que conquistasse todo o território. A gente vai entender isso melhor, né, ao longo dessa noite. Qual foi a duração, então, de cada império? Eu vou trazer esses dados aqui para você, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não vou trazer as batalhas que cada reino traçou, como venceu, quais foram os generais, como que se sucedeu tudo isso. Isso está na história. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem muito material sobre isso, você encontra material histórico sobre isso.
porque o meu objetivo aqui é que você entenda a visão e como foi se sucedendo, e trazer um breve panorama histórico, porque o mais importante aqui não é a história em si, mas o significado, a interpretação dessa visão. Sabe, se eu fosse trazer datas, muito conteúdo, como eu já fiz no passado, em séries evangelísticas, se delonga por muito tempo, e às vezes você desliga a tua live, você desliga ali, e já não lembra mais da data do general e do que aconteceu. O importante é você entender, né, a base de tudo, para que você entenda a visão e o que ela significa, o que ela representa para nós hoje, tá certo? Então, você vê que ao longo da história foi assim a sucessão desses reinos, assim que aconteceu, e datas específicas e outras coisas, vários materiais, estudos bíblicos e fontes da igreja adventista e na internet, e fontes históricas, você pode encontrar isso daí, tá bom? Eu quero trazer o mais importante, o miolo de tudo para nós. Só para a gente ter uma noção, quanto durou mais ou menos cada império. O Império da Babilônia foi de 605 a.C. a 539 a.C. Foi conquistado pelos medos e persas em 539, e os medos e persas foram até 331 a.C. Depois o Império Grego Macedônico conquistou o Império Medo-Persa em 331 a.C. e ficou governando até 168 a.C. O Império Romano, que foi um império onde Jesus, da época de Jesus, onde Jesus ali conviveu naquele momento do Império Romano, inclusive foi julgado por Pôncio Pilatos, governador ali de Roma, para a região da Judéia. Então o Império Romano foi de 168 a.C. até 466 depois de Cristo. Você vê, AD significa ano Domini, depois do ano do nascimento ali de Cristo. E em 476 o império então ele é destruído, ele acaba por conta das tribos bárbaras, então ele é dividido, se torna dividido ali, e isso permanece até nossos dias e permanecerá até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Você pode observar a divisão dessas 10 tribos, que como temos 10 dedos no pé da estátua, de barro e ferro, que não se unem. Você pode observar a divisão dessas 10 tribos. Aqui você encontra mais ou menos no mapa da Europa como que elas se dividiram. Ali a primeira tribo era dos anglos, depois os francos, os visigodos, os suevos, os vândalos, os germanos, os burgundos, os ostrogodos, os lombardos e os érulos. As 10 tribos bárbaras que conquistaram ali, né, e que acabaram trazendo a queda do Império Romano. Você pode ver isso de maneira bem clara dentro da profecia de Daniel, no capítulo 2, aqui no versículo 43. Daniel 2, 43. Vamos ver um detalhe sobre essas 10 tribos, sobre o pé da estátua. Olha só o que diz Daniel 2, 43. Vamos ler a partir do 42. Lê a partir do 42, vamos ler ali. Ó. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, levando as características de Roma, do ferro, e por outra parte será frágil. No versículo 43 do capítulo 2 de Daniel fala: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Isso a gente vê ao longo da história. Em vários momentos da história, essas tribos, esses reinos menores que se formaram, tentaram se unir mediante casamento. A princesa, a rainha ali, se casava com o rei, com o príncipe de outro lugar. E por mais que eles tentassem essa união ao longo da história até aos nossos dias, isso não aconteceu. E você vê o seguinte, que não somente através de casamento eles tentaram se unir, mas outros também tentaram unificar a Europa e até hoje não conseguiram.
A gente pode ver ali Napoleão Bonaparte, Kaiser II, Carlos Magno, Hitler, pessoas que tentaram, através dos seus governos, unificar a Europa, mas que caíram, que não conseguiram. Sabe, a gente tem até a União Europeia, e você vê que, como pastor, até, se não me engano, o pastor Osias pregou isso uma vez, né? Falou da União Europeia. Você vê que houve o Brexit, onde a Inglaterra sai dessa união. Tentaram fazer um passaporte, uma moeda, né, um livre acesso entre os países, e a Inglaterra já caiu fora. Já está abalada essa tentativa de união, não em um governo, mas tentar unir os governos, e nem isso eles têm conseguido. Perdão. E é interessante o seguinte, na época da Segunda Guerra Mundial, havia um medo muito grande sobre o mundo. O exército poderoso de Hitler era considerado imbatível. Ele foi conquistando a Europa toda, e aquilo foi trazendo medo sobre todo o mundo, E no momento onde todos olhavam e imaginavam que Hitler teria sucesso em conquistar a Europa e dominar o mundo, com aquele poder do exército alemão que ia avançando e avançando e avançando, um periódico da Igreja Adventista do Sétimo Dia pega justamente essa profecia de Daniel no capítulo 2 e proclama uma mensagem de paz e esperança, e que jamais seria impossível Hitler vencer e unificar a Europa, porque isso estava dentro da profecia e isso jamais aconteceria. São essas palavras desse periódico da época da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fala assim: esta é a única profecia bíblica a qual as palavras certo e fiel se acham simultaneamente vinculadas. E isso está em Daniel capítulo 2, versículo 45, que seria certo e fiel que assim aconteceria. E o periódico The Signs of Times continua dizendo: se outras razões não existissem, bastaria esses 2 selos, a fim de que nela pudéssemos confiar de modo absoluto. Ela não pode falhar. Então, o periódico, né, da época, Sinais dos Tempos, de 2 de julho de 1940. Ou seja, através da esperança da palavra de Deus, houve esperança e conforto para um povo que estava temeroso pelas conquistas do exército nazista. E ali na palavra de Deus houve paz e clareza de que não haveria vitória daquele governo tão tirano. Sabe, a visão da estátua, ela é marcada também, o sonho da estátua de Nabucodonosor, ele é marcado não só pela estátua de ouro, prata, bronze ou cobre, como eu falei, dependendo da tradução, né, ferro e barro. Mas ele é marcado também pelo um grande final daquele sonho, onde uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas atinge o pé da estátua. Eu quero ler aqui com você Daniel, capítulo 2. Abra sua Bíblia, Daniel, no capítulo 2, no versículo 44. Mas nos dias destes reis, versículo 44, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Você percebeu que os reinos da estátua, a cabeça, o peitoral, o cinturão, as pernas e os pés, eram reinos que vinham e que começavam e tinham um final. Mas Deus agora coloca um reino que jamais será destruído, estará para sempre. E este reino não passará a outro povo. E esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. No versículo 45 fala: como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro e o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Ou seja, todos aqueles reinos ao longo da história que foram simbolizados através daquela estátua, começando com o reino de Nabucodonosor,
e outros reinos se sucedendo, um conquistando o outro, até o estado que nós estamos hoje, com a Europa dividida em vários países e que não consegue se unificar, por mais que houvesse várias tentativas, através de casamento e conquistas militares ao longo da história. Todos esses reinos subsistiriam, seriam esmagados, esmiuçados, e um reino se levantaria para sempre. Uma pedra, como você vê ali na projeção, seria cortada sem auxílio de mãos, e essa pedra cairia no pé da estátua. No pé da estátua. O que significa essa pedra? Essa pedra, ela tem um significado especial. E a gente encontra um pouquinho dessa luz em Efésios 2, capítulo 2, versículo 20, e 1 Pedro 2, também no versículo 4. Essa pedra, ela significa Jesus, como a gente vai estudar. Existem mais de 10 textos no Novo Testamento se referindo a Cristo como a grande pedra angular, mas iremos estudar somente esses dois, para que a gente já entenda o significado da visão de Daniel, capítulo 2. Efésios 2:20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. 1 Pedro 2,4 fala assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Ou seja, a grande pedra que é cortada sem auxílio de mãos e que cai aos pés da estátua e esmiuça todos os reinos, significa Cristo, aquele que voltará nas nuvens dos céus, através da sua segunda vinda. Aquela grande rocha significa a segunda vinda de Cristo, que voltará e estabelecerá seu reino, que durará, como a gente viu, eternamente, será para sempre. Essa é a maior promessa que nós temos na palavra de Deus. Como está escrito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, 1-3. É interessante o seguinte: essa é a maior promessa que nós temos na palavra de Deus. A promessa de um novo céu e de uma nova terra. E Jesus aqui, ele proclama isso aos seus discípulos, confortando o coração deles um pouco antes da sua morte. Ele fala: eu vou voltar e eu vou preparar lugar para que vocês estejam comigo pela eternidade. Há na Bíblia, para você ter noção, 1.256 promessas. A maioria delas é em relação à segunda vinda de Jesus. Mais de 2.500 textos fazem alusão direta ou indireta também a esse fato da segunda vinda de Jesus. Como a gente encontra em Hebreus, capítulo 9, versículo 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Atos 1:11 diz também: e lhes disseram, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Mateus 24, versículo 27 fala: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, a volta de Cristo. Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Entenda, todo olho verá, todas as pessoas verão. Então, se você ouvir assim: olha, Jesus voltou lá na Bahia, voltou em Minas Gerais, diz que Jesus apareceu lá. Jesus voltou lá na China, diz que voltou lá na Coreia. Não é assim que funciona. Todo o olho o verá. Todo olho. Mateus 25:31 diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Outro texto fala assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. E agora a gente vê em Apocalipse 22, versículo 20. Eis que venho sem demora. O sonho que Nabucodonosor teve foi um privilégio que o Deus Todo-Poderoso do céu concedeu, para que, assim como o reino dele existiu, outros reinos existissem, e essa história ficasse marcada e chegasse até nós, e essa esperança nascesse em nosso coração, porque Jesus dentro em breve volta. A gente vê que não existe mais reino para se levantar nesta terra, a não ser o reino do nosso Deus, a rocha eterna, Cristo Jesus, nosso Senhor. Tito 2,13 fala assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Pai, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, 36. E outro texto, Isaías 25, versículo 9, também fala: naquele dia se dirá, eis que este é o vosso Deus, em quem esperávamos, ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. E Mateus 24, 44 fala também: por isso ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do homem virá. No momento que a gente menos imagina, é o momento que Jesus voltará. E devemos estar atentos a isso. É o momento onde esse reino será estabelecido. E Mateus 24, 35 fala assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aí a gente encontra a esperança e a certeza de que esse reino dentro em breve acontecerá. Podemos ter a certeza disso. Jesus dentro em breve virá. Ele está voltando nas nuvens do céu com poder e glória. Ele está vindo para pegar todos os seus filhos, a quem Ele ama, e lhe abraçar, porque Ele sonha em nos trazer para junto dEle no céu. Um lugar maravilhoso, inigualável, um lugar de esperança, onde estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus, a quem tanto aguardamos. Esse reino dentro em breve acontecerá. E hoje existe uma decisão apenas que você tem que tomar: de abrir a porta do seu coração para Cristo, para que Ele entre e faça morada, para que desde já Ele reine na tua vida, porque dentro em breve esse reino será estabelecido. Meu querido amigo, meu querido irmão, você que está ouvindo, você consegue ver como a palavra de Deus é completa, como a palavra de Deus se cumpre. E agora é um momento decisivo para nós. Não existe outro reino a não ser o reino de Deus para ser estabelecido. E por que hoje não abrir a porta do seu coração e permitir que esse reino seja estabelecido hoje na tua vida? Dentro em breve veremos Jesus nas nuvens do céu. Essa é a nossa maior esperança. Enquanto a Laura encanta mais uma música nessa noite, eu convido você a abrir seu coração a Deus e falar: Senhor, estabeleça o teu reino em minha vida. Faze morada hoje. Que eu me decida hoje pelo Senhor, para que um dia eu esteja contigo pela eternidade, naquele reino prometido. Em breve, isso ainda faz sentido. Espero, mas tempo é relativo. O mal me impõe dia e noite o seu fardo. A paz
era só uma fração de segundo. O que é o tempo para alguém que está cansado? Não sabe mais se um dia terá alívio. Em breve, isso ficou escrito para muitos, poeira de um velho livro. Milênios depois, tudo parece um mito. Viver pela fé, alguém quer correr o risco. Mas o que é o tempo quando se é eterno? Um ano inteiro é como um dia apenas. O que é o futuro para aquele que é absoluto? E me alcançou na hora da minha angústia. Em breve, o tempo de Deus contemplarei. A promessa feita por quem jamais falhou. Sua demora em retornar é misericórdia para me salvar, me devolver o sorriso eterno. Em breve, se ele tardar, ainda assim vou esperar. Um dia eu sei, nele serei eterno. Se ele tardar, ainda assim vou esperar. Um dia eu sei, dele serei eterno. Em breve, no templo de Deus contemplarei a promessa feita por quem jamais falhou. Sua demora em retornar é misericórdia para me salvar, me devolver o sorriso eterno. Em breve, isso ainda faz sentido. Em breve, isso está escrito. Amém. Muito em breve, essa promessa será cumprida. Assim como reinos se levantaram e caíram, a promessa de Deus não falhou no passado. Hoje podemos ter certeza no presente que não falhará. Dentro em breve o reino de Deus será estabelecido. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Quero orar por você agora, pela tua decisão de se comprometer com esse Deus que cuida da história, tanto do mundo, mas cuida da história da tua vida também.
e que você, se entregando mais a Ele, se comprometa a passar a vida eterna ao lado dele também. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado porque o Senhor cuida de toda a história da humanidade, mas cuida da nossa vida também. O Senhor trouxe lá no passado um sonho a Nabucodonosor, onde Daniel trouxe a interpretação, para que hoje, a gente vendo o teu domínio sobre a história dessa terra, desse mundo, a gente pudesse ter mais paz, mais firmeza, mais confiança de que dentro em breve estará conosco. Prepara-nos para a tua breve volta, Pai. Prepara-nos para o dia onde em breve veremos o Senhor nas nuvens dos céus. Prepara o nosso coração para estar contigo na eternidade. E obrigado porque tudo que é necessário para que isso aconteça, o Senhor já fez por nós na cruz. Agora, ajuda-nos a nos apegarmos pela fé nessa graça tão maravilhosa. É o que peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você, a sua família, a tua vida. E na quarta-feira estaremos reunidos para mais um culto de oração ao nosso Deus. Às 19h30 encontramos você aqui em mais uma live. Deus te abençoe.